Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto simples, curto até, né? Mas de extrema importância para todas as nossas atividades daqui para frente. Nós vamos estar falando das preposições. O conteúdo começa na página 86. Sendo que essa página 86 tem só umas questões de introdução para ajudar a introduzir melhor o conteúdo. Mas como no nosso vídeo aqui eu já vou, de explicação, né? Eu já vou direto nas explicações. Então, nós vamos para a página 87. Lá na página 87, abaixo da letra E, está assim, ó. As palavras que relacionam dois termos de uma oração podem grifar aí, até a palavrinha estão, estabelecendo uma relação de sentido e de dependência entre eles, recebe o nome de preposição. Então, o que seria a preposição? São palavrinhas que lá na oração, em uma oração, ela vai intermediar entre uma e outra, ela vai fazer com que a ponte do sentido, ela vai estabelecer o sentido entre uma palavra e outra. Olha, se relacionam, são as palavras que relacionam dois termos. A preposição ela vai vir entre dois termos, estabelecendo o quê? Uma ligação de sentido. Tem aí no livro um exemplo, ó. Tá uma seca danada por aqui. Olha, o por é uma preposição, está estabelecendo o sentido entre o quê? A palavrinha danado, o adjetivo danado e o advérbio aqui, indicando o quê? O lugar onde os personagens estão. Então, a preposição, ela faz isso. Ela fica entre dois termos, estabelecendo uma ligação, uma dependência e dando um sentido. Aí nós temos aí, olha, as preposições são invariáveis, isto é, não varia nem em gênero, que todo mundo já sabe que o que? Gênero é o que? Masculino e feminino, e nem em número, que seria o que? Singular ou plural. Aí tem um quadro aí com as principais preposições utilizadas na língua portuguesa. Não vou ler aqui todas, porque vocês já estão com material, então não há necessidade, né? Mas além de estabelecer essa relação de sentido entre termos em uma oração, existe também a combinação e a contração da preposição. Professora, qual é a diferença entre combinação e contração? Muito fácil. A combinação, ela vai juntar, ela vai se unir a uma outra preposição e na hora que você for pronunciar a palavra, não vai sofrer perda de som. Por exemplo, ao meu amigo, tá aí no livro de vocês, ao meu amigo, dedico esse livro. Esse ao seria o quê? A mais o que formou ao, não sofreu alteração de som. Quando não sofre alteração, é combinação. Pensa assim, o som combinou, aí não se modificou. No segundo exemplo, aos, seria a mais o. Aos, o som combinou, combinação, não sofre alteração. A mais onde, aonde, se uniu, combinou, combinação, não sofreu alteração. Já a contração, nós vamos, olha, na contração a preposição liga uma à outra e sofre a alteração do som. Nós temos nos exemplos aí o nesse. Nesse seria em quê? Em mais esse. Olha a mudança. Nesse, em mais esse, nesse. O som que sofreu alteração. Se sofreu alteração, contração. Repetindo. Se uniu, combinou, combinação. Se uniu, sofreu alteração, contração. Muito fácil, né? E aí tem mais uns exemplos que eu não vou ficar lendo todos, que nem esse do quadro acima, que eu vou deixar para na nossa aula online nós trabalharmos mais esses exemplos. Na página 88 também tem um quadro de exemplos de contrações
também vamos deixar para ver na nossa aula online. O que eu quero falar com vocês agora seriam das locuções prepositivas. Nós já vimos locução adjetiva, que é amor de mãe, amor materno, amor de pai, paterno. Já vimos locuções verbais, dois verbos com sentido de um só, o irei ler, que dá o sentido de lerei. Então agora nós vamos ver a locução prepositiva. Se a locução, mais uma palavrinha, né? Então tá aí a definição no final da página 88, podem grifar. Existem expressões que têm o mesmo valor das preposições, que é só ligar palavras, que é de ligar palavras. Essas expressões são constituídas de duas ou mais palavras e recebem o nome de locuções prepositivas. Olha, duas palavrinhas com o mesmo valor de preposições, então seria o que? Locução prepositiva. Depois de muito insistir, depois de, em frente à casa de Camila. Aí tem um quadro com mais exemplos que também vamos deixar para nossa aula. Então, esses exemplos são o quê? Locuções, que são o quê? Expressões que têm o mesmo valor das preposições. Por isso, são locuções prepositivas. Em seguida, na página 89, é só os sentidos das preposições. Tem uma questãozinha aí que eu vou deixar para vocês fazerem. E lá no final da página 90, que é onde eu vou estar encerrando a nossa explicação, tá assim, olha, como você percebeu, dependendo do contexto em que são empregadas, as preposições assumem diferentes valores semânticos. Elas podem expressar tempo, causa, modo, medida, finalidade, meio e entre outros sentidos, né? Então, abaixo nós temos as frases com exemplo, exemplificando cada sentido que as preposições podem expressar. Também vamos trabalhar esses sentidos na nossa aula online. Então, se ficar alguma dúvida antes da aula, na hora de fazer a atividade, surgiu uma dúvida aí, quiser pode chamar lá no Zap que eu vou ajudar vocês, tá ok? Um beijão para todos.